Muito bem, nós estamos aqui para trazer a você mais um comentário bíblico de mais um capítulo do livro de Segundo Reis. Segundo Reis é o 12º livro do Antigo Testamento na ordem canônica e o 7º livro do segunda divisão do Antigo Testamento, chamado Livros Históricos. Nos relata basicamente desde a entrada de Josué na conquista da terra, os livros históricos, até a reconstrução do muro por Neemias. Então assim nós temos mais de 1000 anos da história do povo de Israel. Nós vemos no livro dos reis e no tempo das monarquias que ora o povo adorava ao Senhor, ora adoravam a Baal e os exércitos dos céus, como Manassés o fez. Capítulo 21, que nós acabamos de estudar, mostra a impiedade de Manassés e Amon, pai de Josias, também com uma impiedade terrível, tanto é que conspiraram contra ele e puseram Josias para reinar. Josias, capítulo 22, é o rei, segundo o rei mais jovem. Ele não é o mais jovem, o rei mais jovem foi Joás, que tinha apenas 7 anos de idade quando começou a reinar. Josias tinha 8 anos quando começa a reinar. 7 é o número perfeito, 8 é o número de um novo começo. A criança era circuncidada no 8º dia. Josias é bem novo, começa a reinar. O livro de Reis tem 25 capítulos, o livro segundo Reis, 25 capítulos, 719 versos. E nós vamos agora comentar o capítulo 22 e 23. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. 8 anos, 31, Josias morre jovem ainda, com 39 anos de idade. E era o nome de sua mãe Gedida, filho de Adaías, de Boscate. Verso 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Davi é o exemplo do rei que andou segundo o coração de Deus. E Josias vai mostrar essa mesma integridade e essa mesma decisão e retidão de servir ao Senhor. E não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, Josias andou direito perante o Senhor. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias. 18º, note que pulou bastante tempo, 18 anos se passaram. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Quando Josias tinha 26 anos de idade, o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo, então foi o escrivão à casa do Senhor, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, os quais os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. Então iam lá os guardas dos umbrais, juntavam, e o dinheiro foi acumulando todos esses anos. Então Josias mandou o escrivão, ir lá, o rei mandou o escrivão Safã ir à casa do Senhor, tomar desse dinheiro, para dar e que o dê às mãos do que tem o cargo da obra, estão carregados da casa do Senhor. Então, o dinheiro que se levanta era entregue àqueles que tinham o encargo da obra da casa do Senhor, para que dê àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa do Senhor. Nós vemos que com os anos que passavam, a casa do Senhor se deteriorava e começava a ter fendas, quem sabe caía as pedras e era preciso reparar. O último rei que reparou as fendas foi Joás. Os 2 reis, Joás e Josias, têm atitude semelhante em reparar as fendas
da casa do Senhor. Que na casa do Senhor não haja fendas, mas que se houver, que elas sejam reparadas. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Então, note que as pedras iam caindo, aí precisava voltar e reparar, não é? Porém, com eles não fez conta do dinheiro que se lhes entregava nas suas mãos, porque procediam com fidelidade. Aqueles que trabalham na casa do Senhor devem proceder com fidelidade. Então aqui não é dado nenhum reporte financeiro, não pedia contas, porque havia fidelidade no proceder na casa do Senhor. E então disse um sacerdote Ilquias ao escrivão Safão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safão e ele o leu. Olha, o livro da casa do Senhor estava perdido, não é? Todos esses anos ninguém procurava, imagine só, a própria palavra de Deus perdida. É assim que acontece também com a palavra de Deus na casa de alguns crentes. Fica perdida, nunca se abre para ler. Diz que o crente moderno olha para a Bíblia e diz: eu estou contigo, e não abre a Bíblia para ler. Foi o que aconteceu. Verso 9, então o escrivão Safão veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm o cargo à obra, que estão encarregados à casa do Senhor. Até aí o rei havia mandado. O que o rei não sabia era do livro. Aí também Safão, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safão o leu diante do rei. O livro que foi achado, alguns dizem que era o Pentateuco, outros dizem que era o livro Deuteronômio. No livro Deuteronômio, no capítulo 17, verso 18 e 19, diz que deverias fazer uma cópia do livro da lei, não é? E o rei deveria ler todos os dias. Olha, 17, 18. Será que também, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, o livro da lei, que estará diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias sua vida. Josias já reinava por 18 anos, nunca tinha visto o livro da lei, a qual ele, como rei, deveria ler todos os dias. E aí, o sacerdote Ilquias me deu o livro, e Safão leu diante do rei. Quando ele leu o livro, que tinha que ser lido todos os dias diante do rei, olha o que a atitude de Josias. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, pegou nas vestes e as rasgou, sinal de indignação, porque ele deveria ler. Há 18 anos Josias reinava e nem sequer tinha lido o livro da lei. 18 anos, não é? Rasgou então as suas vestes, e isso mostra indignação e conversão de Josias. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Acabor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e Asaias, e o servo do rei, dizendo: o rei mandou consultar um profeta. Verso 13, ide, consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras desse livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor. Ele percebeu, ao ler, as maldições que o livro dizia que viria, pelo povo ter deixado o Senhor. Isso está em Deuteronômio. E ele disse: grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazer conforme tudo quanto de nós está escrito. Falou: vai consultar o Senhor por mim. Normalmente ia se consultar o Senhor através de um profeta, quando havia profeta. Mas não era só profeta que havia profetisa. Débora, no livro de Juízes,
era uma profetisa. E no tempo de Josias, a profetisa aqui é Uda. Uda é a profetisa dos dias de Josias. Essa profetisa era mulher de Salum e ela habitava em Jerusalém. Foi procurada pelo sacerdote Ilquias e seus companheiros por ordem do rei Josias, pois o rei queria saber se Uda tinha alguma palavra de Deus, alguma palavra do Senhor para ele. Então Uda vai entregar a mensagem sobre o futuro do rei e sobre o futuro de Jerusalém. Nós lemos então, verso 14. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Acabor, e Safã, e Asaías foram a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém. Na segunda parte, eles falaram, verso 15, e ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Então a profetisa declarou que tudo aquilo que estava escrito no livro iria suceder aos moradores daquela terra, não é? Ou seja, o cativeiro, que eles iriam a cativo. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses. Esse era o maior pecado de Israel, ter deixado o Senhor e de Judá, não é? Israel e Judá, e ter queimado incenso a outros deuses, para me provocar a ira por todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Deus estava irado devido a eles terem buscado a outros deuses e queimado incenso a outros deuses. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Agora a mensagem é específica para Josias. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhasse perante o Senhor, quando ouvisse o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. Note, aqui menciona a maldição, o livro que menciona as maldições é Deuteronômio 27 e 28, e rasgasse as tuas vestes, e chorás perante mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Quer dizer, Josias se converteu, e Deus ouviu a Josias, e olha a promessa de Deus para Josias. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura. Deus promete a Josias que o mal que ele falava não viria nos seus dias. Que Josias teria um reino de paz, e em paz seria juntado à sua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então a promessa de Deus para Josias, porque ele se converteu, rasgou as suas vestes, que o mal não viria nos seus dias, não é? Josias teria um reino de paz. Então o restante, Josias reinou 31 anos, isso aconteceu no 18º ano do seu reinado. Os últimos 13 anos seria de paz. E como de fato o mal vai vir nos outros reis de Judá. Com isso nós concluímos o capítulo 22. Interessante, a profetisa Uda, não é? Não havia profeta, quem sabe na época homem, mas essa mulher era considerada uma grande profetisa para profetizar para o rei. Não era só os homens que eram profeta, havia também profetisa. Isaías mesmo casou-se com uma profetisa, Isaías capítulo 8, verso 1.
Vamos ver a atitude de Josias. Ao ouvir a palavra do livro da lei, ao ouvir a profetisa, capítulo 23, olha a atitude de Josias. Josias vai juntar todo o povo e renovar o pacto do Senhor. Então o rei ordenou a todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntarem a ele. O rei convocou uma assembleia, uma convocação solene, e o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os moradores de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo. Note que havia vários profetas, mas a profetisa que foi usada foi Uda, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Interessante, toda reforma que é promovida pela leitura da palavra de Deus. Não existe avivamento verdadeiro senão através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser lida. Moisés leu para o povo, Josué também leu para o povo. Nós vemos aqui Josias lendo para o povo, Esdras e Neemias também vão ler a palavra para o povo, e aí aquele povo que às vezes não sabia ler, ao ouvir a palavra, fazia o concerto, havia uma conversão, e isso que é importante haver, uma conversão através da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos traga o temor a Deus, que nos traga o respeito a Deus. O cristão que não lê a Bíblia não vai nunca provar de um avivamento verdadeiro. Era preciso ler. Ao ler, o rei, verso 3, pôs-se em pé junto à coluna, aquelas duas colunas que ficavam no templo, e fez o concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração. Entendeu? Era para guardar, para cumprir, para fazer, e com toda a alma, e confirmadas as palavras desse concerto que estava escrita naquele livro, e todo o povo esteve por esse concerto. Concerto, o testamento, por isso que nós chamamos o Antigo Testamento, e o Novo Testamento é as palavras do concerto do Senhor, as palavras de Deus, que no livro do Salmo diz que Deus colocou acima do seu próprio nome, não é? E o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, havia as ordens do sacerdote, e aos guardas do umbral, que ficavam guardando da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal. Imagine o sincretismo que havia em Israel. Eles queriam adorar o Senhor e dentro do templo havia coisas e utensílios que eram sacrificados a Baal. Baal, quem trouxe o culto a Baal foi Jezabel. E Baal era considerado como um senhor para ele, senhor da fertilidade, e para o bosque, todo o exército do céu, e queimou fora de Jerusalém. Ele mandou tirar todos os ídolos e queimar fora de Jerusalém nos campos de Cedron. Os campos de Cedron é o ribeiro de Cedron, onde todo o lixo da cidade era queimado. Josias mandou trazer todo aquele lixo e queimar ali. Queimar ali, não é? Isso tem a mesma ideia no Apocalipse. Tudo aquilo que não tiver no livro da vida, e a besta, e o falso profeta, e o dragão serão lançados no lago de fogo. Era onde era queimado aqui o ribeiro de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Betel por quê? Porque havia profanação também em Betel, que Jeroboão construiu. Betel que era para ser casa de Deus, que Jacó teve aquele sonho maravilhoso e disse, verdadeiramente o Senhor estava aqui, e decidiu fazer ali a casa de Deus. Jeroboão fez ali uma casa de ídolos, não é? Também destituiu os sacerdotes que
que os reis de Judá estabeleceram. Quais reis? Amon, Manassés haviam estabelecido sacerdotes para incensarem sobre os altos na cidade de Judá. Ao redor de Jerusalém havia os altos que eram queimados incenso, como também incensava Baal, ao sol. Eles adoravam o sol, adoravam a lua e os mais planetas e todo o exército dos céus. Tem gente que também adora horóscopo, não sai de casa se não lê horóscopo, não é? Todo o exército do céu, eles adoravam o sol, a lua, Baal. Olha só o sincretismo que havia. E querendo seguir as outras nações. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron e queimou junto ao ribeiro de Cedron e desfez em pó e lançou o pó sobre a sepultura dos filhos dos povos. Josias está trazendo uma verdadeira reforma, queimando tudo aquilo que não presta e pegando o pó e lançando aquele pó sobre a sepultura dos filhos. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais. Tinha gente que se prostituía, porque Baal era considerado deus da fertilidade, e eles faziam práticas sexuais nesses cultos. Então ele tirou todas as casas, derribou a casa dos prostitutos, e tinha que estava até na casa do Senhor. Imagine só, na casa do Senhor, casa de prostituição. Como é que podia isso? Era profanar o nome de Deus Santo, em que mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque, verdadeiras casas de prostituição. Então, ele mandou tirar os prostitutos cultuais. Verso 8, e a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes se incensavam, desde Geba até Berseba, Berseba ao sul. Josias vai promover uma reforma nacional ali. E derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué. Havia uma porta chamada Porta de Josué. E o chefe da cidade que estava à mão esquerda daquele que entrava à porta da cidade. Até na porta da cidade havia esses altares. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comia pães asmos no meio de seus irmãos. Os sacerdotes do Senhor comiam pães asmos, não sacrificavam nesses altares. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar o seu filho e sua filha pelo fogo a Moloque. Tofete era um altar a Moloque, onde se punha seus filhos. Esse Moloque tinha a cara de um boi, com as mãos estendidas assim, e eles punham os filhos ao fogo ali. Uma verdadeira prática de idolatria, que o próprio Manassés havia introduzido. O rei Acás também fez esse erro. Então ele mandou queimar tudo, profanar tudo isso. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol. Tinha imagens de cavalos destinados ao sol. A entrada da casa do Senhor. Olha como a casa do Senhor estava profanada. Perto da câmara de Natã, Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros de sol. Havia carros de sol. Ele queimou tudo isso a fogo. Josias está fazendo uma reforma. Também o rei derribou os altares que estavam sob o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também derribou os altares que fizera Manassés, seu avô Manassés tinha feito, nos dois átrios da casa do Senhor. Manassés tinha colocado altares aos exércitos dos céus, esmigalhou e estirou dali e lançou o pó deles no ribeiro do Cedron. Josias está fazendo uma verdadeira reforma, tirando tudo aquilo que era abominação. O rei profanou também os altos que estavam de frente de Jerusalém, à mão direita do monte de Massite, os quais edificaram Salomão, até altares que Salomão tinha edificado quando suas mulheres corromperam o seu coração.
rei de Israel, e a Astarote, abominação dos sidônios. Eles adoravam Astarote, abominação dos sidônios, e Quenos, abominação dos moabitas, e Micom, abominação dos filhos de Amon. Israel copiava as outras nações, fazendo esses cultos profanos a esses deuses. Astarote, Quemos, Micom, que era abominação desses nações vizinhas. Semelhante, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. Ele mandou tirar os ossos daqueles e encheu esses lugares com os ossos. Talvez é o vale de ossos secos que Ezequiel menciona no seu livro. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, e desfez e queimou o ídolo do bosque. Nós lemos em 1 Reis, capítulo 13, verso 2, que Jeroboão fez um altar, e veio um homem de Judá até Betel, lá em Betel, e esse homem profetizou que haveria um descendente da casa de Davi chamado Josias. 1 Reis 13, 2 diz, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Tinha até relatado, havia profecia, que esse filho de Davi, Josias, iria sacrificar o sacerdote dos altos, queimava sobre ti, os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Josias vai cumprir a palavra que o homem de Deus falou, e que o profeta velho enganou esse homem de Deus, que acabou sendo comido por leão, que o homem não podia comer nem beber ali. E isso está tudo em 1 Reis 13. Assista o programa de 1 Reis 13. E agora, se cumprindo aqui em 2 Reis 22, 15. Verso 16, e virando-se Josias, viu a sepultura dos que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos da sepultura. Josias pegou os ossos daqueles que tinham sacrificado nesse altar, e os queimou sobre o altar, exatamente como o homem de Deus havia profetizado. E assim profanou conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus quando apregoou essas palavras. Verso 17, então disse, que monumento é esse que vejo? Havia um grande monumento ali perto, que Josias viu, e os homens da cidade lhe disseram, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e apregoou essas coisas que fizesse com esse altar de Betel. Então, e disse, deixai estar aqui, mexa nos seus ossos, assim deixaram estar os seus ossos, como os ossos do profeta que viera de Samaria, como os ossos do profeta velho que veio de Samaria. Então ali ficaram os ossos dele, Josias mandou não mexer naqueles ossos. Demais isso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocar. Lembra que Israel já tinha ido cativo? Josias reina em Judá, mas Josias está promovendo uma reforma nacional e ele vai lá no altar de Betel, ele vai lá em Samaria para tirar todos aqueles que provocaram a ira do Senhor, e fez conforme os altos que tinham praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou os ossos dos homens sobre ele, e depois voltou a Jerusalém. Que reforma Josias faz? Josias não só promove essa reforma, Josias vai celebrar a Páscoa, que não era celebrada desde o tempo dos juízes. Imagine só, nem Davi, nem Salomão haviam celebrado Páscoa como aquela que Josias vai celebrar. E diz assim, e o rei deu ordem a todo o povo dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor. A Páscoa que eles deveriam celebrar e lembrar-se da forma como Deus os tirou do Egito, eles se esqueceram disso. Josias diz, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Por isso que alguns acham que era todo o Pentateuco, porque sempre circulava junto.
Apesar que outros comentaristas acham que o livro da lei era só uma cópia do livro de Deuteronômio. Mas quando celebra a Páscoa, a ordem de celebrar a Páscoa estava no livro de Êxodo, para que eles celebrassem ano após ano e lembrassem a forma como o Senhor os tirou do Egito, com mão estendida, com braço forte os tirou. Verso 22, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta. Josué celebrou uma Páscoa quando o povo entrou na terra. Moisés celebrou a primeira Páscoa no Egito, a segunda ao pé do Monte Horebe. Mas depois parece que nos 40 anos eles não celebraram e Josué celebrou uma Páscoa antes de entrar na terra prometida, celebrou outra no tempo dos juízes e parece que o povo não celebrou durante as monarquias. Olha o verso 22, porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa, desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem em todos os dias do rei de Israel, nem tampouco nos reis de Judá. Eles não celebravam, porém no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viram na terra de Judá em Jerusalém, o extirpou Josias para confirmar a palavra da lei que estava escrita nos livros que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Ele exterminou todos os feiticeiros, sagueiros, idólatras. Josias está promovendo uma reforma nacional. Verso 25. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Parece que o melhor rei que houve, até passou Davi, foi Josias. Note que ele serviu ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Josias se converteu com todo o seu coração ao Senhor. Verso 26. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá. Olha, a ira do Senhor se acendeu nos dias de Manassés, vai mencionar, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. O rei Manassés, apesar de Josias fazer essa reforma tão grande, limpar os altos, os ídolos, queimar